Bom dia a todos, meu nome é Igor Oliveira, para quem não me conhece. Hoje é dia 6 de junho de 2020. Eu vou repetir aqui uma apresentação, um webinar feito no dia 21 de maio. Esse webinar foi feito para a Sociedade de Dinâmica de Sistemas, para o capítulo brasileiro, e o vídeo acabou sendo perdido. Então eu vou procurar inserir aqui ao longo da apresentação algumas das perguntas já feitas pelos participantes daquele webinar, né? Eu trabalho com modelagem de sistemas alimentares e adaptação climática e a intersecção entre essas duas coisas. Fui fundador da Semente Negócios, que é uma empresa na área de formação de empreendedores e programas de empreendedorismo. Fiz o mestrado europeu de Dinâmica de Sistemas, o MSD. Sou colunista do jornal Zero Hora e originalmente venho da administração pública da Federal do Rio Grande do Sul. Esse foi um projeto voluntário que está totalmente disponível em todas as informações nesse site, o favelascontracorona.com.br. Foi um projeto que envolveu aí cerca de 20 voluntários, né, ao longo de um mês e consistiu basicamente em adaptar o modelo epidemiológico Covid-19 da ICE Systems e inserir nesse modelo dois outros módulos, né? Um que diz respeito à capacidade do sistema público de saúde, né? Que originalmente foi feito para o Rio de Janeiro, mas pode ser calibrada para qualquer estado, né? E outro sobre os mecanismos causais aí envolvendo a doença e o adensamento urbano excessivo, que é o que acontece nas favelas, né, com as suas respectivas condições aí de saneamento e higiene, né? Então, basicamente foi isso que nós fizemos nesse projeto voluntário. Isso foi publicado nesse site, favelascontracorona.com.br. É, nós iniciamos esse projeto ali pelo dia 20 de março, né? Na época tinha 800 casos de Covid no Brasil e 11 mortes, né? Já iniciava-se aí no mundo inteiro uma profusão de modelos epidemiológicos, né, para tentar investigar essa epidemia e alguns outros modelos que eram simplesmente inferências estatísticas, enfim, mas já havia uma profusão grande de modelos desses dois tipos, né? Todos eles colocando a epidemia no centro e preocupados, né, com a difusão dessa epidemia, né? Nós olhamos para outras questões, né, que são complementares a essa, né? Nós olhamos para a questão da capacidade do sistema, e principalmente no caso do Rio de Janeiro, o maior gargalo era o número de UTIs, né, no SUS. E olhamos para as questões de adensamento urbano, né, que podem fazer com que o número de contatos aumente, né? O número de contatos é uma variável que está presente nos modelos epidemiológicos, né? Mas a questão de adensamento urbano, não, né? E a questão de higiene e saneamento, que aumenta o grau de risco desses contatos, né? Que também, o grau de risco dos contatos também é uma coisa que normalmente está nos modelos epidemiológicos. Então, nós adicionamos essa questão do contexto das favelas, né, em termos de adensamento urbano e higiene, né? Então em termos de modelo, foi mais ou menos essa nossa contribuição. Esse projeto surgiu de uma conversa no grupo de WhatsApp do capítulo brasileiro da Sociedade de Dinâmica de Sistemas, né? O professor Paulo Gonçalves fez uma provocação muito interessante, né? Provocando ali, né, quem é que vai se voluntariar para ajudar as autoridades brasileiras, né? E dizendo que podia repassar os seus modelos que ele já vinha fazendo para outros governos de outros países. Eu fiquei um pouco desconfortável com essa provocação do Paulo, então foi uma provocação que funcionou, né? Acabou movendo um pouco o meu ânimo, né? Mas eu fiquei desconfortável porque eu enxergo
nessa provocação do Paulo alguns traços, né, que eu percebo na comunidade de dinâmica de sistemas em geral, né? É uma ideia tecnocrática, né, de que basta você trabalhar com os técnicos do governo, né, para mudar as coisas, né? Outra é uma ideia managerialista, né, ou gerencialista, que pressupõe, né, que basta você ter bons governantes bem informados, né, e bons gestores, que isso vai resolver os problemas, né? E outra é de um processo offline, né, porque provavelmente ele estava fazendo o modelo na máquina dele e se voluntariou para repassar, né, por e-mail, né? Isso é uma coisa que eu venho notando na comunidade de dinâmica de sistemas, que os modelos são feitos muito localmente, né? Eles ainda não são online, ainda não são feitos em tempo real, de maneira online, né? Então, isso me incomoda bastante e foram aspectos que me motivaram a tentar fazer uma coisa diferente, uma coisa colaborativa, em tempo real, né? Com os modelos sempre disponíveis online ao longo do projeto, modelos open source e, principalmente, que fosse uma iniciativa que considerasse o processo político vigente, né? Que não basta você convencer o técnico dentro do governo para mudar as coisas. Você precisa ter uma narrativa que funcione também politicamente, né? Por isso que esse projeto ele foi baseado num clamor da sociedade civil, né? Foi um movimento da sociedade civil chamado Favelas contra o Coronavírus que pautou esse projeto, né? E sugeriu as políticas a serem testadas pelo modelo, né? Então, foi um projeto que já nasceu dentro desse contexto de ativismo político, né? Então, no dia 21 de março, né, a gente já tinha ali às 23h51 da noite criado um arquivo no Google Drive aberto, em que a gente colocava como objetivos para esse projeto testar as medidas propostas pela organização da sociedade civil Favelas contra o Coronavírus, aí programas de renda básica, subsídios a insumos de higiene, estruturas emergenciais de saneamento básico e assim por diante, todas as políticas, né, que podem ser testadas ali no modelo. E a gente já tinha colocado também como objetivo um objetivo de advocacy, né, da transparência e visibilidade aos resultados desse modelo e, portanto, as questões ligadas a favelas nessa epidemia. Esse projeto, como eu comentei, acabou envolvendo aí 20 voluntários, mais ou menos a metade deles sem experiência prévia de dinâmica de sistemas. E todos os produtos, mesmo que em desenvolvimento, né, mesmo que partes do modelo ou partes da pesquisa documental que vinha sendo feita para embasar o modelo, sempre estiveram disponíveis online enquanto estavam sendo construídos, né? Isso permitiu que pessoas se juntassem ao processo quando ele já estava em andamento, né? Porque era fácil se engajar, era só abrir tinha um documento Google que era público, né? Tinha lá as tarefas que estavam em andamento ou já realizadas e o link, né, para o arquivo que estava sendo gerado por aquela tarefa. Então, e aí a pessoa podia acessar esse documento, tinha um link para um grupo no WhatsApp também, onde ela podia se apresentar e começar a pegar tarefas, né, assumir a responsabilidade por tarefas. E era assim que a gente ia tocando durante um mês aí, fomos trabalhando nisso. No dia 26 de março, né, então cerca de 5 dias depois da gente iniciar o projeto, o Tom Fiedman divulgou no seu blog, chama MetaSD, é um blog muito bom sobre dinâmica de sistemas, uma discussão, né, sobre o papel do R0 na modelagem da Covid e uma demonstração ali da variedade de premissas epidemiológicas que estava surgindo
nos diferentes modelos, né? Algumas dessas premissas eram explícitas, outras eram implícitas. Ele teve que calcular isso, né? Então foi um trabalho muito interessante porque deu para a gente ver duas coisas, né? Primeiro que os modelos de dinâmica de sistemas tinham uma utilidade ali única no contexto da epidemia, porque eles operacionalizam essas variáveis abstratas, né? Como é o caso do R0, transformam o R0 em infectividade, em contatos, em coisas mais palpáveis e observáveis a olho nu, né? E então isso era uma das lições, né, que eu pude tirar desse artigo do Tom. E a outra lição foi sobre o grau de incerteza que a gente tinha naquele momento sobre a epidemia, né? As premissas adotadas pelos diferentes modelos eram muito diferentes entre si, né? Então isso indicava que havia um grau de incerteza muito grande, né? Por isso que no nosso modelo a gente tratou de ter cenários bastante extremos, né? Um muito otimista, na época parecia, né, muito otimista, e o outro que parecia na época muito pessimista, né? E aí com premissas bastante diferentes aí entre esses dois cenários, né? O cenário original, né, o modelo original da S Systems, que está aqui no meio, na coluna do meio, nós acabamos nem utilizando, né? Porque ele fica entre os nossos dois cenários, né? A gente acabou não divulgando esse cenário, né? No dia 1º de abril, alguns dias depois, ali, a S Systems fez um webinar muito interessante demonstrando o modelo deles, já uma versão um pouco mais avançada daquela que a gente estava utilizando, né? Então chegou um pouco tarde para a gente, mas foi muito interessante o webinar porque eles demonstraram, por exemplo, como o R0 pode ser calculado a partir de variáveis operacionais de dinâmica de sistemas, né? A infectividade, que é uma característica biológica do vírus, né? A taxa de contato, que é um fenômeno social, né? Quantas pessoas por dia cada membro da comunidade encontra, e a duração da doença, que também é uma característica do próprio vírus, né? Uma variável biológica também. Então essa demonstração é muito interessante, né? Porque mostra quanto que a dinâmica de sistemas tem para contribuir, porque qualquer pessoa pode observar a taxa de contato, qualquer pessoa pode pode adotar premissas sobre a duração da doença e assim por diante. Então isso permite uma operacionalização muito boa, né, dos modelos epidemiológicos. É uma contribuição que a dinâmica de sistemas tem para fazer, né? Então, como eu comentei, né, a gente publicava tudo que estava em andamento, tudo que estava sendo feito em tempo real, né? Isso já foi sendo feito inicialmente pelo Google Drive, depois quando o site foi para o ar a gente ia atualizando o modelo lá também. Para explicar melhor em termos estruturais aqui esse modelo, né? Basicamente o nosso objetivo, né? O nosso desejo como sociedade civil era evitar que esse loop B1 aqui predominasse, né? Então a gente não queria que o número de mortes fosse o caminho para diminuir o adensamento urbano e, portanto, o número de contatos o que acabaria limitando a epidemia, né? Mas o nosso objetivo era evitar que essa fosse a única maneira de limitar a epidemia, né? E para isso a gente precisaria ou diminuir aqui o adensamento urbano para enfraquecer mudar a meta, né, desse loop B1, ou melhorar as questões de higiene para mudar a meta desse B1, ou então aumentar o número de UTIs, né, para que esses outros mecanismos aqui, o R1 e o B2, prevalecessem, né, aumentando o número de imunizados e com isso diminuindo o risco dos contatos. Então, estruturalmente era essa a nossa
a nossa contribuição. E uma coisa interessante é que a gente conseguiu integrar, acho que fomos pioneiros nesse aspecto, no nosso site que foi feito pelo Wix, né, que é um produto de CMS muito utilizado, né, fizemos o site nessa plataforma e integramos o modelo usando a plataforma da IC Systems via HTML5 no Wix. Né? Então, quem entra no site, no favelascontracorona.com.br, consegue mexer no simulador aqui, já na página de entrada, né? Já na home. Isso é uma ferramenta que eu considero muito poderosa e que a gente poderia usar mais. Bom, esse webinar então foi feito no dia 21 de maio, né? 2 meses depois do início do projeto e um mês depois do fim do projeto. Né? E a gente vê que no dia 21 de maio, 20 de maio, a trajetória da epidemia no Rio de Janeiro, ela estava ainda entre os nossos dois cenários, né? Estava entre o otimista e o pessimista, ou seja, o modelo ainda não havia sido descredenciado, né, pela realidade. Então ainda estava mais ou menos na trajetória que a gente imaginava, né? E nós fizemos também uma versão desse modelo que permite a qualquer usuário inserir os dados da sua localidade, né, estado ou município. Né? Então só precisa inserir alguns parâmetros, aí são 6 parâmetros, e a gente inclusive sugere as fontes para o usuário consultar esses parâmetros. E aí ele pode criar um simulador para a sua própria localidade. Né? Isso está disponível no favelascontracorona.com.br/modelo. Bom, esse projeto então com esses 20 voluntários, esse processo colaborativo, esses 2 simuladores aí, o do Rio de Janeiro e o geral, né, que foram construídos, ele conseguiu atingir bastante mídia, né? A gente teve bastante exposição, basicamente estivemos em todos os grandes jornais brasileiros, fizemos televisão, rádio, né? Grandes redes de TV e rádio. Então foi um projeto que teve bastante exposição, acho que a gente conseguiu colocar na agenda, né, variáveis ou preocupações que na época não eram tão fortes, né, como a fila de UTI, que é um indicador muito importante, porque muito tempo sem UTI disponível, né, pode gerar um caos social, um caos do sistema de saúde que desemboca num caos social, né? E o tamanho dessa fila também é uma outra variável que a gente trabalha bastante no simulador e também saiu nos jornais a nossa projeção e acho que é uma variável muito importante, além das políticas que foram sugeridas pelo movimento da sociedade civil, que era nosso parceiro. Né? Elas tiveram uma exposição muito grande por meio da cobertura jornalística do simulador. A reflexão que eu faço pessoalmente sobre isso tudo, né, é sobre a relação entre dinâmica de sistemas e gerencialismo, né, que já é uma coisa que vem me incomodando há um tempo, né, uma questão que eu tenho refletido bastante, né, e hoje eu percebo que essa é uma relação umbilical, né, porque o Forster, a contribuição que ele deu, uma das muitas contribuições que o Forster deu, né, foi perceber muito cedo que o decisor, né, o tomador de decisão, mesmo que num órgão público, né, ele está envolto no problema que ele tenta resolver. Então, não tem como separar problema e solução, né, basicamente. Então, foi por isso que ele criou, né, uma maneira de simular, né, essa relação, né, entre o problema, o decisor
e os problemas que são gerados pelo decisor, né? Então isso é uma contribuição sem dúvida enorme, né? Desde a metade do século passado que o Forster trabalhou nisso, né? Porém, muitas das experiências, né, de implementação em larga escala, assim, implementações por governos centrais, enfim, dessa abordagem, resultaram em falhas muito grandes, né? O caso do Projeto Checo, né, que foi uma das iniciativas dentro do CyberSync, que foi um projeto do governo Allende, no Chile, né? Então, esse é um exemplo interessante, porque é um exemplo sul-americano, né? Ele basicamente tentava usar a dinâmica de sistemas para controlar cadeias de produção, né? Tentar coordenar essas cadeias, né? Então, essa foi uma falha assim, monumental da dinâmica de sistemas, né? E a minha opinião, minha impressão é que o Forster não atentou naquele momento e nem tinha como atentar, porque o status quo da época era outro, né? Para as questões de governabilidade e formação da agenda política, né? Que hoje a gente sabe que são muito importantes. Não adianta você ter um bom gestor público, bem informado no governo, se ele não tiver governabilidade e não conseguir colocar a sua agenda em evidência, né? Então, essas hoje a gente sabe que são questões fundamentais. E com a guerra informacional na web, né, que é a, que é a realidade em que a gente vive hoje, né, isso passa a ser ainda mais importante, né? Na minha opinião, o Group Model Building, né, não é tão diferente na premissa gerencialista, né? Ele também pressupõe que um bom gestor bem informado consegue resolver os problemas. E o GMB, né, Group Model Building, hoje é usado muito mais em contextos intra-organizacionais ou intra-grupo de stakeholders, né? Mesmo quando ele trabalha com questões públicas, né, raramente ele envolve, por exemplo, governo, sociedade civil e empresas no mesmo projeto, né? Normalmente é um só desses grupos, né? Então, isso é uma limitação do Group Model Building, na minha opinião, e ela parece ser causada por uma mentalidade gerencialista, né? O PSDM, Participatory System Dynamics Modeling, que é uma outra corrente, né, de pensamento aí dentro da dinâmica de sistemas, ele rompe com a premissa gerencialista, ele tenta fazer projetos multi-stakeholder, né, justamente para abordar também as questões de formação da agenda pública, né, e de governabilidade, né, para endereçar essas duas questões, né. Então é muito interessante, eu recomendo que vocês leiam o trabalho do professor Nuno Videira e da professora Chris Stave, entre outros aí, autores que trabalham com esse conceito. O nosso projeto voluntário aqui, esse projeto do simulador, não seguiu exatamente o processo PSDM, né? A gente não fez uma análise de stakeholders inicial, né, que é muito importante na abordagem PSDM. O nosso modelo foi construído basicamente a partir de análise documental, né? Então não foi uma modelagem participada, de fato, né? E a parte de avaliação e acompanhamento não foi feita porque o nosso projeto não chegou a um grau de intimidade tão grande assim com os decisores públicos que permitisse esse tipo de coisa, né? Na verdade, o que nós fizemos foi um projeto de advocacy, né? Uma pressão, usamos a mídia para isso, mas não sabemos de que... Tivemos alguns relatos de como isso foi usado, né? Por governos, mas não estivemos lá para fazer esse acompanhamento, né? E, bom, hoje a gente já tem uma discussão muito mais madura, né, sobre a epidemia e sobre o papel dos modelos, né? Uma das discussões interessantes aí é sobre justamente o papel do R0, né, como uma variável que ganhou muita evidência, mas que o coronavírus, como diz essa manchete, o coronavírus não se importa com o R0, né? Então
ele segue se espalhando por aí. A gente está olhando para o número, provavelmente está olhando para o número errado, né, para identificar a disseminação do vírus. Bom, eu hoje na minha atividade profissional procuro considerar que a modelagem de dinâmica de sistemas está concorrendo aí com uma série de outras abordagens, né, que são utilizadas para formar narrativas, né, que depois são usadas pelos governos, né. Então, esse, por exemplo, é um print de um documentário sobre a Cambridge Analytica, né, que é a consultoria que esteve por trás da eleição das eleições americanas, ele esteve trabalhando nas últimas eleições americanas e também na campanha do Brexit, né? Então é uma abordagem que tem tido muito sucesso aí no campo da formação de narrativas políticas, né? E o que eles fazem basicamente, né, eles coletam dados, né, sobre usuários na web, né, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de vista do perfil psicológico desses usuários, né, usando psicometria, dos grupos sociais e grupos online nos quais eles estão inseridos, né? Então, analisam isso, né, e fazem modelos para entender quão influenciáveis cada cohorte ali, cada segmento de usuários né, a novas narrativas políticas, né? Então eles fazem essa segmentação e depois criam conteúdo segmentado, né, para esses diferentes grupos, né, e fazem uma ativação online que tem sido muito poderosa porque ela é muito precisa, né? E aqui está o link que o Forrester fez, né? Eles têm essa consciência de que a ação gerada pelos modelos deles, né, também influencia na realidade, né? Então fecha o loop e começa tudo de novo aqui, né? Então o Forrester Loop está aí no modelo da Cambridge Analytica, né? Eu tenho hoje a visão, né, na minha prática profissional, tenho a visão de que a modelagem de sistemas é uma parte, né, de um conjunto de ferramentas de guerra informacional, né, que a nossa contribuição que a gente tem para fazer, de diferente do que a Cambridge Analytica fez, por exemplo, é criar narrativas baseadas em relações causais reais, né, não simplesmente na psicometria ou no que é melhor para convencer o eleitor. Não, a gente pode fazer narrativas que fujam da lógica das fake news, né? Porque elas podem ser baseadas em relações causais. Então essa é uma contribuição que a gente está em condições de fazer como campo, né? Isso eu tenho procurado utilizar nos projetos em que eu trabalho. Hoje eu tenho uma visão mais ou menos assim, né, parecida com a da Cambridge Analytica, mas utilizando outras ferramentas, né? Modelagem Stock and Flow, modelagem de rede, e assim por diante, né? Criar narrativas causais que tenham lastro na realidade, né? E artefatos para serem usados, né? Memes, ou enfim, artefatos semânticos para serem usados também em campanhas segmentadas, mas que sejam baseados na realidade, né? Numa hipótese causal que tenha um grau razoável de validação e comprovação, né? E aqui está o nosso querido Forrester Loop. Bom, muito obrigado por terem assistido. Se tiverem mais perguntas, acho que eu não consegui endereçar todas aqui durante a apresentação, mas podem entrar em contato por e-mail mrigoroliveira@gmail.com. Muito obrigado.